Bem-vindos ao Espaço Estudo. Mostrei aí um pouquinho de um veículo elétrico, não, um veículo solar, que não deixa de ser um veículo elétrico, já que ele usa painéis fotovoltaicos, né, andando realmente lá da Universidade de Tokai. E por que eu fui buscar isso? Por causa dessa questão aqui. Foi uma questão do Enem, tá? Que fala sobre um carro a energia solar andando a mais de 100 km por hora, uma coisa bastante interessante. Aqui define, ó, um carro solar é aquele que é movido apenas por energia solar, foi da Universidade de Tokai, no Japão. Aqui se refere a um evento que ocorreu em 2009, que é um desafio de solar mundial, como tem essas copas, Olimpíadas de robótica, isso, aquilo outro, são desafios para estudantes de engenharia, e por ser um desafio para estudantes de engenharia, eu vou estender essa questão, que é uma coisa que normalmente eu faço, né? Simplesmente resolver a questão às vezes é muito pouco, né? E perde-se uma oportunidade de dar alguns passos além. E é isso que eu vou fazer aqui nessa questão. Vamos ver a solução, que é simples, dessa questão aqui do Enem, mas depois vamos estender um pouco mais o conhecimento sobre essa mobilidade eletrosolar. E observe aqui, né, a fonte. Está disponível, physics.hku.hk. Foi acessado em 2015 e aquele vídeo eu acessei hoje, no dia de publicação desse vídeo. Pois bem, eu não vou ler a questão, vocês parem aí o vídeo e vejam. Não assistam à solução antes de tentarem fazer sozinhos. Vocês primeiro têm que testar a sua capacidade de fazer a questão, ver aonde você erra, onde tem dificuldade, e só depois você olha a solução, ok? Combinado. Bom, vou só destacar, porque toda vez que você vai fazer uma questão, você precisa destacar os dados necessários à solução. Então, você já sabe aqui que estamos falando de 1000 watts por metro quadrado de energia chegando, né? A massa aqui do veículo, né? E o tamanho, né? A área total apenas de painéis solares, né? Então a gente vai desconsiderar essa área aqui, supõe que já desconsiderou, e rendimento de 30%. Bom, como é uma questão para vestibular, algumas coisas têm que ser ajustadas para que as contas sejam simples. Você não precisa de um computador, de uma calculadora, de fazer um cálculo complexo, né? Então, é um modelo que é simplificado para você fazer a solução. Em engenharia, você também vai utilizando modelos mais ou menos sofisticados de acordo com a tecnologia que você tem para trabalhar com o modelo, né? Quanto mais tecnologia você tiver para lidar com um modelo complexo, você vai trabalhar com um modelo complexo que vai lhe dar uma resposta mais precisa. Se você tem pouca tecnologia para lidar com um modelo complexo, você vai simplificar o modelo de forma que você consiga atingir o seu objetivo, cumprir a sua missão. Então, o que é muito comum, né, nas questões de vestibular é desprezar a resistência do ar, e está implícito também que está desprezando aqui o atrito, roda e tal. As resistências todas estão sendo desprezadas aqui. Mas tem um detalhe que até a foto que foi colocada ali induz a pensar, e o texto não fala nada. Então, de uma certa forma, tá, se verifiquem que a luz do Sol, olha só aqui, ó, entre o ponto e a sua sombra projetada, ó, você percebe que o Sol não está perpendicular ao painel solar. Então eu vou lhe expor uma situação. Se você supuser que aqui você tem um certo ângulo, sei lá, se você considerar 45 e você encontrar um outro valor que não o gabarito aqui, né, é passível de você questionar uma solução como essa, porque a imagem claramente indica que o Sol não é perpendicular, mas pela solução você vai ver que claramente foi assumido que é perpendicular. Então, a incidência, o ângulo de incidência, né, da luz em um painel solar é fundamental para a quantidade de energia que está sendo produzida. Então, esse é um fator essencial, né? Então, esse fator não foi considerado na questão, mas nada foi dito a respeito. Nada foi dito a respeito. Então, a estação do ano influencia na produção de energia, como vamos mostrar daqui a pouco. A que hora do dia, obviamente isso aqui é de dia, não é de noite, mas além dessa, entre as 6 da manhã e as 6 da tarde, entre o nascer e o pôr do sol, existem diversas insolações diferentes, né?
em que parte do planeta está, qual é a latitude, se esse painel aqui está na horizontal ou se isso aqui está fora do ângulo, ou se uma parte do painel está para cá, outra parte está para cá. Né? Então a gente está supondo, não foi nada dito, mas vamos supor que é com o Sol a pino, né? Ou seja, na perpendicular do painel, que o painel está na horizontal. Embora aqui você consiga ver claramente que o painel ele é meio arredondado, o que cria uma sofisticação a mais. Num problema real de engenharia, você teria que considerar isso aqui, né? Dependendo dessa curvatura, poderia ser relevante, né? Porque aqui, por exemplo, se essa curvatura com o Sol não estando na vertical, como é o caso aqui, veja como este ângulo aqui é um ângulo muito menor do que do lado de cá. Então, a eficiência da geração de energia aqui seria maior que a eficiência da geração de energia do lado de cá. Vou até colocar um retângulo menorzinho, né? Então, aqui você teria que fazer uma integral de superfície. Aqui seria uma coisa mais complexa. Então, não foi nada dito sobre o painel ser plano, mas eu vou considerá-lo plano e você vai ver que a questão considera. Nada foi dito sobre ele estar na horizontal, mas você vai considerar isso. E latitude, hora, estação, tudo isso foi desprezado porque você considera essa situação aqui, tá? A questão considera que é a energia atingindo perpendicularmente os painéis fotovoltaicos. Mas volto a dizer, se induzido pela foto você fez uma outra conta e encontrou um outro valor qualquer diferente do gabarito, seria questionável essa questão, né? Mas vamos lá. Bem, a questão fala em 108 km por hora. Se você está fazendo um vestibular, subentende-se que você já tem uma certa maturidade e sabe que para converter de km por hora para metro por segundo, que é a unidade internacional, basta dividir por 3,6, você já fez isso, de repente você consegue até fazer de cabeça, e dá aqui uns 30 metros por segundo. Bom, o que eu vou utilizar? Vou utilizar a energia cinética, que me pareceu a mais adequada, já que o painel solar está me entregando o quê? Está me entregando potência. Se o dado do problema, né, o enunciado, está me entregando potência, né, que é energia sobre tempo, né, ou trabalho sobre tempo, eu vou utilizar isso aqui, ok? Então eu vou pegar a energia cinética, que é o caso, essa é uma questão de cinemática, né? Essa aqui é a fórmula da energia cinética. Então a gente calcula que a energia cinética a esta velocidade do problema, 30 metros por segundo, né, vai ser isso aqui. Não vou fazer a operação, eu vou deixar apenas esses números aqui colocados. Não vou simplificar agora, porque você deve deixar ir organizando e armando o problema e só efetuar no final, porque às vezes muitos dos números vão simplificar-se uns com os outros e facilitar a sua vida. Bom, nós sabemos que a potência, tá, é o trabalho sobre o tempo. Então, trabalhando em cima disso aqui, o tempo vai ser igual a energia, ao trabalho sobre a potência. Então eu vou utilizar isso aqui, tá? Eu já tenho essa energia aqui, que é o trabalho é o que foi exercido, né? O trabalho é a energia que foi entregue ao corpo, tá? Então se ele tem essa energia cinética, é porque ele recebeu o trabalho, né? Esse trabalho aqui, ou essa energia, como você quiser. Então onde está aqui o trabalho, eu vou botar a energia cinética. Então está aqui, ó. A energia cinética está aqui, dividida pela potência, que são 2.700 watts. Assim, deixa eu voltar aqui um pouquinho, porque eu pulei essa parte do roteiro. Olha, então são 1.000 watts por metro quadrado. São 9 metros, você multiplica, né? 1.000 vezes 9 metros quadrados. A eficiência do painel é de 30%. Daqui, ó, rendimento de 30%, ou eficiência, é sinônimo. Então você encontra 2.700 watts. Esta é a potência que está sendo efetivamente transformada em energia elétrica, né? E aqui o que eu falei, ó, potência é o trabalho sobre o tempo, portanto o tempo é o trabalho sobre a potência. Voltando para cá, então daqui que surgiu esse 2.700. Agora sim está uma boa hora para eu simplificar. Ó, 2 com 2, 0, 0, 0, 0, 9 sobre 27, isso aqui divide por 9, dá 1. Isso aqui dá 3, né? Então é 1/3
com 0, 0, ou seja, 100 sobre 3, 33,3. Aqui, neste momento, a gente solucionou a questão e o gabarito está aqui, 10. Perdão, D. Então, está correto, 33,3 segundos, o gabarito é letra D. Fechamos a questão. Aí você marca, já deixa na memória para botar no seu cartão resposta daqui a pouco. Pois bem, concluída a questão, vamos para a parte mais interessante, que é a extensão que nós vamos fazer a ela. Veja que em Tóquio você procura, vai encontrar a Universidade de Tokai, é uma universidade particular, e veja a posição dela segundo o Google Maps, latitude 35,68407 sul. Portanto, isto aqui influencia na energia que esse carro terá disponível. Vou mostrar a vocês. Bom, a primeira coisa que vocês vão ter que ver nessa figura aqui de cima é o seguinte, é que a luz do Sol, como a Terra é esférica, aqui nesta região, a luz do Sol bate perpendicularmente. Essas são as regiões mais quentes. Quando você vai em direção aos polos, como está aqui nessa seta curva, né? Ó, diminui a temperatura. Por isso que os polos tem gelo. Por quê? Porque a luz do Sol vai chegando cada vez num ângulo menor até o ponto que ela praticamente é boa parte refletida pela atmosfera. Então, quanto menor a latitude, ou seja, quanto mais próximo do Equador, mais eficiente é um painel solar. Mas aqui está considerado uma situação específica, né? Em que você está vendo que o eixo da Terra perpendicular a esse plano aqui, que é chamado plano da eclíptica, tá? O plano da eclíptica é um plano que contém o centro do Sol, né? E que é descrito pela rotação da Terra em torno do Sol. Então, essa elipse gerada pelo movimento da Terra em torno do Sol, tendo o Sol como centro, essa elipse e sozinha já gera esse plano, ok? Mas veja bem, o eixo de rotação da Terra ele não está perpendicular, se você for olhar em 3 dimensões, apenas entre os solstícios, quando você está no equinócio, apenas em 2 momentos. Nos equinócios, que ocorrem 2 vezes por ano, apenas nos equinócios você terá o eixo da Terra perpendicular ao plano da eclíptica. Deixa eu dizer aqui, ó, plano da eclíptica. Pois bem, quando você não está nos equinócios, estiver nos solstícios, o que é o solstício? É quando o ângulo é máximo, né? A Terra está aqui, você tem um ângulo aqui, ó, o ângulo do eixo com o plano da eclíptica máximo é 23,5 graus. Esse é o ângulo de inclinação do eixo da Terra em relação ao plano. E o que acontece? Esta linha, onde quando é verão aqui no hemisfério sul, essa linha, enquanto a Terra está girando, girando, o ponto que está com o Sol perpendicular é chamado de trópico. Tá? Então aqui está o trópico de Capricórnio no Polo Sul, no hemisfério sul. E quando a Terra, 6 meses depois, né, fez o seu caminho, está do lado de cá, novamente com um ângulo de 23 graus e meio, o que nós temos? O Sol está perpendicular, enquanto a Terra gira, né, o ponto onde o Sol está perpendicular descreve uma linha imaginária que é o Trópico de Câncer. Tá? Então, esses são os trópicos. Região tropical é que está entre o Trópico de Capricórnio, aqui no hemisfério sul, e o Trópico de Câncer, lá no hemisfério norte. E o Equador está no meio. O Equador é a linha descrita nos equinócios, pelo ponto onde o Sol está perpendicular. Ok? Então, o plano do Equador, né, e o plano da eclíptica só são paralelos, só são coincidentes, melhor dizendo, nos equinócios, que acontecem 2 vezes por ano. E nos solstícios, que é quando o Sol está mais ao norte ou mais ao sul possível ao longo do ano, nesses solstícios são delineados, são desenhadas essas linhas imaginárias dos trópicos. Perceba, portanto, que uma certa região da Terra, tá,
Ao longo do ano, como esse eixo está mudando, a relação de Sol que atinge metro quadrado vai mudando. Por isso é que nós temos verão e o inverno. E o que acontece? A área útil do painel solar é a área real dele vezes o cosseno desse ângulo que eu estou chamando de alfa, que é o ângulo entre o raio solar e a vertical. Então você vai ver que se o painel for deste tamanho, na verdade, se nós formos comparar quanta energia estaria batendo num painel perpendicular, por causa do ângulo, é como se fosse apenas essa área aqui, a área útil. Tá? A área real é essa aqui, mas a área útil, onde você vai poder considerar aquele índice 0,3, ou se preferir 30% de eficiência, é só essa aqui. É a área real vezes o cosseno do ângulo de incidência do raio do Sol com a vertical do local. Então você já percebeu que quanto menor o ângulo, melhor para a produção de energia solar. Qual é o melhor ângulo? O melhor ângulo é o ângulo zero. É quando o Sol está a pino. O Sol está perpendicular à horizontal. Só que isso só é possível entre os trópicos. Entre o trópico de Câncer e o Polo Norte, e o trópico de Capricórnio e o Polo Sul, nunca o Sol estará perpendicular ao solo. Jamais. Essa situação de ângulo zero só é possível entre os trópicos, ao meio-dia, em data, dependendo da latitude, né? Porque de acordo com a variação do ângulo, cada latitude vai ter um dia diferente para você ter o Sol a pino, né? E quais são os ângulos máximos? Tá? Fora dos trópicos, os ângulos máximos vão ser a latitude mais 23,5. E os ângulos mínimos? Ao meio-dia, sempre, claro, não vou considerar ângulo de Sol à meia-noite, né? Os ângulos mínimos ao meio-dia, fora dos trópicos, são latitude menos 23,5. Como assim? Observa aqui. Ao meio-dia, durante um equinócio, o que nós temos? O Sol está aqui representado na horizontal. Aqui está a latitude do local. Então você tem esse ângulo aqui, ó. Como é que vai ser o máximo? Quando esse local estiver no inverno. Ó, novamente, ó, aqui é a incidência solar. Na horizontal, esse ângulo aqui aumentou. Ó. Era esse aqui, ficou esse aqui. E quando for verão, olha aqui o Sol. E o ângulo está quase igual aqui, ó. Pouquinho. Tá? Ou seja, equinócio. Aqui o solstício de inverno e aqui o solstício de verão. É latitude menos 23,5, latitude mais 23,5. Isso aqui vai ser a pior situação de funcionamento do painel solar. Essa vai ser a melhor situação de funcionamento do painel solar para quem está fora dos trópicos. Para quem está dentro dos trópicos, é no dia, ao meio-dia, em que estiver na vertical. Portanto, como a Universidade de Tokai está aqui, tá, a 35,68 de latitude, ela está fora dos trópicos. Portanto, o que vai acontecer? Vamos ver a pior situação no inverno. No inverno vai ter esses 35,7 aqui arredondando, mais 23,5, vai dar 59,2 graus. O cosseno disso aqui dá 0,51. Então o que ia acontecer na situação original do problema? Além dos 1000 watts, 9 metros quadrados, eficiência de 30%, você ia ter que ter incidência solar de 0,51. Portanto, ia cair para 1.377 watts. O que ia acontecer com o tempo necessário? 65,4 segundos. Bem diferente daqueles 33,3 iniciais, tá? Então, a eficiência desse carro vai variar com a hora do dia e com a época do ano. Aliás, como acontece com qualquer painel solar. Como eu falei no início, as questões precisam ser ajustadas para serem fáceis de serem feitas em um vestibular. Então, aquele número 30% está um pouquinho exagerado perante a realidade. Tá? Aqui, ó, a realidade de eficiência de painéis solares, né, segundo eu vi aqui no portal solar, vocês podem acessar aqui. Eu não encontrei outros dados
que me indicasse, nenhuma empresa me deu indicação que o painel solar com a qual ela trabalha tem eficiência acima disso aqui, em torno de 21%, né? Então, a realidade daquele carro seria ainda menor, tá? Porque você já pode até continuar com as contas, né? Você pode colocar aí, se fosse no inverno com este painel ou com este painel solar, como é que ficaria a coisa? Quem está fazendo vestibular para os cursos de engenharia vai se deparar com isso, né? Ao longo do ensino médio, você trabalhou com modelos muito simplificados para permitirem contas mais simples, mas quando você der o primeiro passo, no próximo semestre, se você está fazendo vestibular agora nesse semestre, nesse ano, no próximo semestre os seus passos já não serão mais com modelos tão simplificados, serão com modelos um pouquinho mais sofisticados, em que, por exemplo, você vai considerar a época do ano, a latitude, a eficiência do painel e coisas assim. Foi por isso que eu quis estender essa questão, que eu achei muito interessante, né? E achei uma oportunidade para dar alguns passos a mais. Vamos falar agora um pouquinho de transição energética, aquecimento global, redução de carbono e programas de governo e coisas assim. Depois do que vocês viram, né, na solução estendida dessa questão, olha só que coisa privilegiada. Você já percebeu que a melhor região do planeta para explorar energia solar, e essa energia solar você pode produzir cana, para produzir álcool, e o álcool torna-se uma fonte de energia que você pode exportar para outro país. Você pode, a própria energia solar, se você não a usa através de um processo bioquímico de produção de combustível, como no caso do álcool, se você utilizar para gerar energia elétrica, essa energia elétrica produz hidrogênio, essa energia elétrica carrega carros, e você carregando carro precisa de menos gasolina, menos álcool, porque você vai ter mais carros elétricos. Então o Brasil está absolutamente privilegiado, porque a maior parte da nossa área está entre os trópicos. O Brasil é um país praticamente padrão para explorar energia solar. E o que acontece? Nós já temos uma grande área construída. Se você vai produzir mais álcool, você vai ter que desmatar para plantar cana. Mas a energia solar não precisa desmatar. Se todos os prédios, todas as casas, que já é um processo que tem ocorrido naturalmente, forem colocando painéis solares, e quem tem pelo menos 200 metros quadrados, na verdade menos que isso, quem pode colocar 66 metros quadrados de painel solar, já consegue rodar 300 km por dia com a energia gerada no seu carro elétrico. É uma coisa sensacional. Então, se a gente cobre o que nós já temos de regiões desmatadas e urbanizadas com painéis solares, a minha casa, a sua casa, o meu prédio, o seu prédio, a gente explora essa maravilha que é estarmos entre os trópicos. A gente tem uma política pública de primeira linha que, diminuindo o consumo de combustíveis pelos outros carros, abaixa o preço do combustível, menos CO2. O Brasil está perfeito. Temos uma fartura de energia solar a ser explorada. E se a tecnologia evoluir e esses painéis ganharem um pouquinho mais de eficiência de geração fotovoltaica, melhor ainda. Bom, é por isso que quando você andar por aí, quando você vir uma fazenda solar, ou você vir o teto de uma grande construção, como um shopping, um supermercado, e você olhar e perceber, nossa, mas há um ângulo aqui, ó. Por que eles não botaram os painéis todos na horizontal? Seria mais fácil, não precisaria dessa estruturazinha aqui. É justamente por isso, porque quando você vai instalar uma fazenda solar ou alguns painéis na sua casa, é preciso ver aquele ângulo que eu te falei, tá? A latitude, é feita uma estatística sobre como é que é a incidência solar naquele ponto onde você mora, onde você vai instalar os painéis, e por isso que é colocado em ângulo. Ó, então só a autoria aqui da imagem, tá? Essa aqui é uma empresa que existe aqui em Goiás, que faz esse tipo de instalação, de carregador de carro, carregador solar. Então eu peguei essa imagem do site dessa empresa aqui, tá? E para avisar vocês,
Em Goiás, pelo menos, eu imagino que em outros estados também, não é qualquer um que pode instalar de qualquer jeito painel solar, tá? Existem normas técnicas, essa até é uma norma recente, tá? Ela é de 2023, foi publicada em outubro de 2023, mas é preciso seguir as normas técnicas para evitar riscos. Você sempre deve procurar normas técnicas. Quando você se formar, passar no vestibular, se formar em engenharia, acostume-se, busque as normas técnicas da ABNT, que são normalmente identificadas como NBR, e busque as normas de outros órgãos, de empresas e tal, que normalmente são chamadas de NTs, né? Normas técnicas, né? E aqui são as normas técnicas brasileiras e tem as normas técnicas menores do que as normas técnicas brasileiras, que normalmente essas aqui têm que se subordinar a essas aqui, que são redigidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ok? Nunca esqueçam disso. E, como sempre, ao final, está aqui a nossa bandeira. Aqui está o círculo virtuoso do YouTube, que você curte o vídeo, se inscreve no canal, mantém as notificações ativadas, compartilha para os seus amigos. Eu vou colocar aqui mais alguns links para algumas playlists. E não se esqueça, a nossa bandeira ela é sem partido, tá? Não foi inventada ontem, não foi inventada 4, 5, 6, 7, 8 anos atrás. Ela é de todos, desde 19 de novembro de 1889. Muito obrigado e até o próximo vídeo.